Hoje, no terceiro ano a Semana da Arte Moderna, que revolucionou a cultura do Brasil em 1922, provocou grandes críticas e descobriu um novo modo de artes e de ideologias. Nossos colegas gravaram de casa e trazem aspectos desse evento. Com fortes influências na ópera Garnier de Paris, sua arquitetura externa movimenta-se por traços renascentistas e barrocos do século XVIII. Já seu interior é composto por colunas neoclássicas, vitrais, mosaicos e muitas obras de arte. É o exemplo mais exuberante da arquitetura eclética desenvolvido no século XX, na cidade de São Paulo. O Teatro Municipal de São Paulo foi inaugurado em 1911, mas suas construções foram iniciadas em 1903. Os quase 8 anos de obra pode ser explicado pela grandiosidade do teatro. O espaço foi projetado por Claude Rossi e desenhado por Dominiziano Rossi. A princípio apresentava funções especificamente para concertos da ópera, que era o lazer da burguesia italiana que vivia na cidade de São Paulo na época. Entretanto, o teatro mostrou-se capaz de abrigar outros eventos, como a Semana da Arte Moderna de 1922, que foi o evento mais marcante do teatro na época, e talvez o evento mais marcante de toda a existência do teatro. Ao longo da exposição aberta ao público, cerca de 100 obras foram apresentadas, obras que tinham como autores Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Mário de Andrade e outros. Além das obras expostas no saguão do teatro, houve também saraus, apresentações de conferência, leitura de poemas, dança e música. O festival foi inteiramente modernista e pregava a ruptura de todo e qualquer valor conservador existente até o momento, apresentando assim uma nova abordagem à pintura, literatura, poesia e ideologias, mudando o rumo da cultura brasileira. A semana aconteceu quando o Brasil completava um século de independência. O contexto era de inquietude cultural, social e política. Essa semana chocou a sociedade conservadora da época, resultando em raiva, críticas e pouca aceitação. As ideias modernistas já se faziam presentes muito antes da data do evento. Em 1917, houve uma exposição polêmica sobre a artista Anita Malfatti, com 53 obras, que ilustrava a influência das vanguardas europeias em seu estilo. As telas expressionistas representam um conjunto inédito para o público na época. Anita foi criticada de forma bem rígida, até mesmo pelo escritor Monteiro Lobato, que na época publicou um artigo questionando a necessidade de se criar uma arte moderna. Em contrapartida, Oswaldo de Andrade defendeu as técnicas e a exposição da amiga, mas mesmo assim as críticas feitas por Monteiro Lobato afetou a carreira de Anita, deixando ela deprimida e receosa por bastante. Olá, pessoal! No programa de hoje, Manhã Tipo Tarde, a gente vai falar sobre pintora, na verdade, conhecida por ter uma moderna pincelada e também ser criticada e apoiada por outros. Estamos falando nada mais, nada menos de Anita Malfatti. Bom, resumidamente, ela é uma artista plástica brasileira. Ela também teve um papel fundamental na Semana de Arte Moderna, sendo uma das principais, né, artistas daquele movimento. Ela nasceu no estado de São Paulo em 1989 e morreu aos 74, perdão, no ano de 1964. Vamos à primeira pergunta e eu queria dizer assim, no caso de 1917 você fez uma exposição que foi considerado algo mais novo que o impressionismo, certo? Então, eu queria saber quais foram as consequências que aquilo trouxe para a senhorita. Sim, fiz o uso da liberdade de composição, mas infelizmente eu fui surpreendida por críticas, como a de Monteiro Lobato, no jornal O Estado de São Paulo. E junto com isso veio o peso emocional, porque eu me senti muito deprimida por não ter sido compreendida. Apesar de tudo isso, o que te motivou a continuar com o seu trabalho? Que a crítica que recebi foi como uma declaração de guerra para mim. Eu me senti atraída a trocar fundamentos das vanguardas europeias por uma visão mais realista do meu país. E as consequências da nossa na verdade, Semana de Arte Moderna. A primeira foi uma revolução artística, certo? A segunda, a gente teve uma facilidade para aceitar o novo, as pessoas estavam mais abertas às novidades. Terceira, os artistas tiveram suas próprias liberdades de expressões, ou seja, suas perspectivas sobre o que é arte para eles.
E a quinta é a gente começou a aceitar a introdução de novidades na nossa cultura, de certa forma. Bom, eu quero agradecer a Anitta Malfatti pela entrevista e dizer a todos vocês tchau, tchau. Esse marco foi o estopim para o desenvolvimento do movimento modernista brasileiro. Suas experiências avançadas importadas do estrangeiro de países como Berlim, Itália, Alemanha e França atraíram escritores e artistas, os quais reuniram-se para organizar a Semana da Arte Moderna, em que expôs 22 de seus trabalhos participando do Grupo dos Cinco. Suas obras marcaram a época e hoje possuem um papel importante na história da arte brasileira. Anitta Malfatti ilustrou seus livros e permaneceu viva através de suas obras, que naquela época já estavam à frente de seu tempo. Depois de todo o processo de iniciação, o modernismo no Brasil se tornou mais maduro. Em 1930, quando ganhou forças e foram criadas obras essenciais para a literatura brasileira, foi um momento de críticas, retratando problemas sociais, em destaque o regionalismo nordestino na prosa. Na poesia houve um questionamento existencialista, análise de sentimentos humanos e angústia social. Essa geração, os escritores inovaram ainda mais na estética e na expressão literária. A terceira e última fase, também conhecida como a geração de 45, foi um período caracterizado pela liberdade e o intimitismo. Houve uma exploração da psicologia humana e uma ruptura dos padrões modernistas impostos pelas duas gerações anteriores. Clarice Lispector participou dessa terceira fase do movimento modernista. A representação de suas ideias não é feita de forma linear, é livre, desordenada e inovadora. A importância na construção textual não é a correção gramatical, e sim a expressividade. Atualmente, a Clarice é muito conhecida, inclusive fora do Brasil. Aqui, suas obras são sempre prestigiadas. Ela se tornou um ícone, inclusive na internet. Pessoas que estão muito longe de sua geração ainda consomem sua arte pela sua originalidade e lucidez. Clarice já repetiu várias vezes: eu não escrevo para agradar ninguém, pois jamais se importou com o que pensariam. Frases como ela desafia os excessos da racionalidade são atribuídas às suas obras. Clarice nos chama a questionar, a sentir a dor de viver. Um outro grande artista dessa terceira fase foi o Bruno George, escultor e professor. Integrou-se no movimento modernista brasileiro ao lado de Victor Brecheret e Mário de Andrade. Atualmente, a capital do Brasil, Brasília, expõe de suas esculturas, Os Calangos, de 1959, localizado na Praça dos Três Poderes. O nome vem de origem angolana, os negros chamavam os portugueses assim. Durante a construção de Brasília, aqueles que vinham do Nordeste eram apelidados dessa forma. Esse nome deixou de ser pejorativo e passou a ser uma homenagem aos trabalhadores. Desde a semana de 1922, o movimento modernista se dividiu em três fases, 1922 a 1930, chamado de Eólica, e veio quebrar padrões clássicos e apresentar algo novo. A segunda fase, de 1930 a 1945, demonstrou amadurecimentos e ideais e a prosa se voltou ao regionalismo. A terceira fase, de 1945 a 1960, foi a fase da prosa regionalista e também urbanista e intimista. Todos após 1960 é considerado pós-modernismo ou modernismo contemporâneo. Hoje temos muito o que agradecer a todo o processo de rompimento de padrões clássicos e todos os artistas que foram corajosos e fizeram parte dessa história. E se hoje você escuta o estilo de música que tem, é porque um grupo ousou fazer algo chocante em 98 anos. Quase um ano de transformação na história da arte brasileira e que não tem nenhuma previsão de acabar. O modernismo gerou várias obras de arte, sejam pinturas, esculturas, músicas, poemas e etc. O modernismo contou com 3 fases, como já foi explicado. E em cada fase tiveram muitas obras de arte, muitas, como é o caso da primeira fase do modernismo, que, por exemplo, a obra Abaporu, da Tarsila do Amaral, principal obra do período antropofágico. A obra foi feita em 1928 para presentear o seu amado, na época, que foi o Oswaldo de Andrade. Já na segunda fase do modernismo, uma obra mais famosa dessa época, uma das obras mais famosas, no caso, né, foi O Lavrador de Café, do Cândido Portinari, feito em 1934. Na obra, as mãos e os pés
do modelo estão maiores do que o corpo dele normal. Ou seja, mostrando que o Cândido foi influenciado pelo movimento expressionista. Já na terceira fase do modernismo, tem muitas esculturas famosas, como por exemplo os candangos, de Bruno Jorge. A escultura representa o povo nordestino que veio para ajudar na construção da capital do Brasil, Brasília. Outra escultura muito famosa é uma escultura do Marcel Duchamp, que foi feita em 1964, e Duchamp selecionou uma pá de neve, pendurou no teto do seu estúdio e chamou de arte. Ele fazia isso com várias obras, que era chamado de ready-made. Mesmo a Semana da Arte Moderna tendo ocorrido há 99 anos atrás, ou seja, quase um século depois, ainda temos provas que ela influencia os dias atuais, como, por exemplo, os vídeos feitos pelo aplicativo TikTok, né? Ou seja, uma coisa atual, que representam um grande apreço e gratidão pelos artistas, que se puseram a sofrer durante a Semana de 22, sofrendo grandes críticas e muitas outras coisas. Vim contar um pouco sobre um evento que mudou a arte no contexto nacional. 1922 foi bem intenso. Artistas romperam com o que era tradicional. Sobre esse assunto todos vão ficar por dentro, pois teve grande referência cultural. Foram 3 dias de muito conhecimento do que era novo no Teatro Municipal. Hoje vim contar um pouco sobre um evento que mudou a arte no contexto nacional. 1922 foi bem intenso. Artistas romperam com o que era tradicional. Sobre esse assunto todos vão ficar por dentro, pois teve grande referência cultural. Foram 3 dias de muito conhecimento do que era novo no Teatro Municipal. Tu vês, tu crês, tornou-se um marco nacional. Tu vês, tu crês, rompeu com o tradicional. Foi o marco oficial do modernismo, que teve desaprovações sociais. A arte não era mais do parnasianismo. Abriram portas para artistas atuais. Tu vês, tu crês, tornou-se um marco nacional. Tu vês, tu crês, rompeu com o tradicional. Hoje eu vim contar um pouco sobre que mudou a
1922 foi bem intenso. Artistas romperam com o que era tradicional. Tu vês, tu crês, tornou-se um marco nacional. Tu vês, tu crês, rompeu com a tradicional. Lá no início não foram compreendidos, pois romperam com os padrões que eram formais. Por influência das vanguardas, saibam disso. Hoje são temas em shows educacionais. Tu vês, tu crês, tornou-se um marco nacional. Tu vês, tu crês, rompeu com o tradicional.